acho que estabilizou aí o pessoal entrando. Vou localizar o nosso papo de hoje. Nós temos aí um pedacinho de conversa da semana acadêmica do curso de Direito da Unesc. Gente, concebam como uma forma diferente de aprender essa semana. Então, nós não estamos em sala de aula, mas trazendo assuntos que talvez, se nós fôssemos abordar em sala de aula, não teríamos tempo, não teríamos oportunidade. Ouvir pessoas diferentes também produzindo conhecimento. E aí, dentro dessa proposta de trazer algo novo, algo diferente, eu aproveitei para atualizar vocês com Juízes Garantias. O pessoal que está tendo aula esse semestre comigo, enquanto eu lecionava, eu já avisava, galerinha, estamos tendo aula sobre esse assunto, mas o STF está julgando. E possivelmente nós teríamos alterações e assim foi. Estou me referindo às decisões do STF, porque eram 4 ações diretas de inconstitucionalidade que faziam a análise em relação ao pacote anticrime. Então, o primeiro detalhe é que fala principalmente de juízes garantias, mas não só de juízes garantias. Então, a primeira questão é essa. O tema central do debate foi juízes garantias, mas outras questões correlacionadas ao pacote anticrime também estavam sendo discutidas. E para falar do assunto, nós precisamos localizar que raios é esse pacote anticrime, gente. Primeiro que o nome, na minha perspectiva, não tem sentido algum, né? Pacote anticrime, vamos lá. Então, a gente recebeu um pacote de medidas que vão acabar com a criminalidade. Primeiro que o nome já tem uma problemática aqui. E aí eu vou voltar lá com vocês quando isso nasceu, quando essa legislação nasceu. Ela nasce de uma proposta do então ministro da Justiça, e era uma lei que inicialmente era a proposta do ministro, mas enfim, se organizou enquanto lei, que ela tinha como preceito central, falava-se, um endurecimento na norma de direito penal, de processo penal e as normas correlacionadas. Pois bem, o ministro, percebendo aí que teria uma demora de implantação da sua proposta, teve a sua proposta abraçada pelo Legislativo e passou a tramitar essa proposta de mudança como uma mudança legislativa que foi batizada aí com a Lei 13.964 de 2019. Acontece que, e aqui está o ponto-chave da estrutura dessa lei, que a proposta do ministro foi pega e foi modificada. Foram feitas diversas alterações em relação à redação antiga, pegou-se uma outra tramitação de discussão que já havia sobre o processo penal e direito penal, misturou com a proposta do ministro e eu diria que nós temos aí um Frankenstein. Parte da lei é punitivista, parte da lei é progressista, parte da lei é minimalista, tem justiça negocial. Então, a lei ela foi se formatando, ela foi assumindo versões muito diferentes daquela do então ministro da Justiça. A lei ela foi introduzida no sistema jurídico, foi publicada no sistema jurídico em 24 de dezembro de 2019, às vésperas do Natal, a gente aí se preparando para a ceia, teve a publicação da nova lei. Eu me lembro que eu estava lá com a família organizando tal e pensando, meu Deus, tem que ler a lei nova, né? Porque o estudante de direito, ele não tem paz, ele tem que estudar no pleno Natal. E aí nós fomos nos atualizando e a lei tinha um vacatio legis de 30 dias. Então, 24 de dezembro ela foi publicada e ela entraria em vigência em 23 de janeiro de 2020. Eis que, dia 22, um dia antes, veio uma decisão monocrática do Fux, do ministro Fux, suspendendo a vigência de alguns artigos. Ele não suspendeu integralmente a lei, ok? Nós temos aí dispositivos que já estão funcionando e sendo aplicados lá desde 2020, como, por exemplo, o aumento que nós tivemos do percentual para progressão de regime, o aumento do tempo de pena máxima, que hoje é de 40 anos. Então, ele não suspendeu a lei, ele suspendeu alguns incisos em decorrências de ações diretas de inconstitucionalidade.
Lá quando ele suspendeu, o tema, entre outros, mas o tema central da suspensão foi porque na perspectiva do ministro tinha um vício formal, uma inconstitucionalidade formal na lei. Como ela tinha sido de iniciativa do legislativo e modificava na percepção do ministro a organização do Poder Judiciário, ela deveria ser de iniciativa do Poder Judiciário. Então, a primeira fala do ministro na sua decisão foi no sentido de que é inconstitucional. E aí ficou essa decisão monocrática, só para contextualizar, porque eu não sei aqui qual é o nível de fase de todos vocês, mas decisão monocrática é uma decisão única de um ministro, é uma decisão em que ela precisa ser submetida ao plenário, ou seja, a outros julgadores, para se confirmar. Mas, teoricamente, deveria ser uma decisão provisória, que fosse aí submetida e validada ou não pelos demais julgadores. Pois eis que nós ficamos aí 3 anos esperando o Fux tirar essa decisão monocrática da posição de decisão monocrática e submeter ao plenário, o que finalmente aconteceu em agosto desse ano. Então, em agosto desse ano, as ações diretas foram levadas ao plenário, algumas partes até foram publicadas na televisão, estava passando também na TV Justiça, eu assisti algumas partes, tiveram alguns debates mais calorosos, teve sustentação oral excelentes, excepcionais, com versões diferentes, mas nós chegamos aí então a uma decisão em agosto e eu vou pontuar as mudanças centrais que nós tivemos em relação às premissas da decisão que foi formatada aí em cada uma dessas ações diretas de inconstitucionalidade. Pois o grande tema foi juízes garantias, mas antes teve o debate em relação ao artigo 3º-A do Código de Processo Penal. O que o 3º-A trouxe de redação nova para o nosso Código de Processo Penal? Quem está estudando semestre comigo também me viu já ler várias vezes esse 3º-A, porque ele é uma linguagem bastante inovadora. Para compreender qual é a finalidade dele, é uma máxima de defesa, de realce, de estruturação a um sistema acusatório. Então, o 3º-A, ele vem consolidar que o sistema processual penal brasileiro é acusatório. Sendo acusatório, o papel de quem julga deve ter a finalidade exclusiva de julgar e não de produção de prova. Então, o que o 3º-A fez foi assumir essa responsabilidade do processo penal brasileiro, em que quem está dentro do judiciário não participa da produção de prova. E aí, o 3º-A falou explicitamente: vedadas a iniciativa probatória na fase de investigação ou a iniciativa no sentido de tomar o lugar do Ministério Público por aqueles que compõem o Poder Judiciário. Aí vem o STF na sua decisão e diz o seguinte: o 3º-A é constitucional, nós vamos deixar ele no CPP, mas é permitido ao Poder Judiciário fazer diligências suplementares. O que é isso? Quando o juiz precisar complementar a prova, compreende-se que há sim uma autorização legal, e aí o STF vem dizer o seguinte: não pode, mas quando quiser a gente deixa. Então há aqui uma excepcionalidade ao 3º-A que não está escrita na norma, minha gente, não tem nada disso no 3º-A. O 3º-A é muito pontual, mas foi isso que o STF fez, ele relativizou. E como consequência, ele cria uma vulnerabilidade, uma excepcionalidade que o Poder Judiciário pode chamar todas as vezes que ele quiser produzir prova. E aí agora eu falo até como advogada, não é nem como professora, para nós que estamos no dia a dia do processo judicial, com mecanismos muitas vezes de pedir ao Poder Judiciário algumas questões, nós percebemos que quando existe uma excepcionalidade, essa excepcionalidade acaba virando regra em muitas circunstâncias, porque cria aí uma possibilidade de discricionariedade do judiciário, ou seja, um judiciário que diz o que quer fazer. Então, a lei não fala, ele decide.
Então, na minha perspectiva, o STF vulnerabilizou aqui essa premissa de sistema acusatório. Aí, seguindo, nós temos o terceiro B, que é o famosíssimo juiz das garantias. E, minha gente, quero dizer que, ainda que houve um esvaziamento de algumas questões relacionadas à premissa do juiz das garantias, ele está constitucional, ele está válido. STF diz que vamos ter juízes das garantias e ele então consolidou que o terceiro B é constitucional. E aí, claro, né, como nós temos que implementar ele dentro do sistema jurídico brasileiro, se deu um prazo de 12 meses a contar da publicação da ata de julgamento, ou seja, agosto do ano que vem. Então, um prazo de 12 meses para implantação do juiz de garantias e, posteriormente, permitiu ainda que seja prorrogado o prazo por mais 12 meses se houver uma justificativa, uma explicação plausível para que haja a prorrogação. Então, em resumo, tem que implantar em 12 meses, daqui um ano, então, tem que iniciar. Se não iniciar, tem que justificar, inclusive com estudo do CNJ, para dizer o porquê que não estamos implantando e pode prorrogar por, no máximo, 12 meses. Eu quero pontuar que aqui o Fux ele manteve o posicionamento dele de inconstitucionalidade, então na percepção dele não tinha nem constitucionalidade nem do terceiro B, nem dos seguintes que falam de juízes de garantias, porque ele compreende que há esse vício de iniciativa. Mas ele foi voto vencido, então o julgamento seguiu e por maioria o terceiro B está constitucional. Seguindo aí a decisão do STF, também se analisou a necessidade do Ministério Público informar todos os procedimentos investigatórios que ele tiver internamente. E aí aqui tem um ponto importante. Penso até que para quem vai para concurso, tem sido cobrado muito concurso, questão de jurisprudência. Eu vi agora recentemente o concurso da Polícia Militar para oficial pedindo muito na prova escrita. Jurisprudência novíssima, gente, novíssima. E olha o que tem aqui de pontual. O juiz das garantias tem um prazo aí de 12 meses, mais 12 meses. Mas em 90 dias, o Ministério Público já tem que informar ao juiz que está tramitando, a ação já está tramitando ou a investigação. O MP tem que informar neste prazo, 90 dias, todos os procedimentos investigatórios que estão já aí em andamento. Então, ele deu um prazo excepcional ao Ministério Público, que são os PICs, os procedimentos investigatórios que tramitam dentro do Ministério Público. Outro ponto que o STF julgou foi em relação à prorrogação de prisão cautelar. E aqui a gente já tinha outros precedentes do STF que nós já imaginávamos qual era a decisão. Qual foi o sentido que o juiz das garantias deu? Que haveria uma ilegalidade automática das prisões em que não houvesse uma revisão do juiz das garantias quando ele recebesse, aliás, não houvesse a revisão do juiz do processo da instrução quando ele recebesse a investigação do juiz das garantias. O que o STF fez? Ele declarou inconstitucional o relaxamento automático, ou seja, entender de forma automática pela ilegalidade. Então, primeiro de tudo, não é ilegal, vai esperar, se for o caso, aí, algum tempo para o juiz da instrução fazer a sua análise, enfim. E tinha outro ponto muito interessante da linguagem da Lei 13.964, que era a necessidade de uma audiência para permitir contraditória e ampla defesa para se manifestar sobre prisões cautelares decretadas. Então era necessária uma audiência com essa finalidade, permitir o contraditório se manifestar. Aí o que o STF falou? Que é preferencialmente por audiência, ou seja, não tem obrigatoriedade de fazer audiência quando tem uma prisão cautelar e depois vai submeter à defesa essa prisão cautelar
para ou não mantê-la, revogá-la, enfim, discutir ela. Outro ponto, que aqui é uma baita mudança do que estava na lei, foi o limite de atuação para juízes garantias. E aí, o pessoal que teve aula esse semestre comigo, gente, o que conversamos morreu, mudou, não é mais o que está na lei. O que nós tínhamos na lei? Que o limite de atuação dos juízes garantias ia até o recebimento da denúncia. Então, era um momento ali posterior à resposta à acusação em que havia uma segunda análise de rejeição ou recebimento da denúncia por parte do judiciário. Aí, por que nós estimávamos que esse era o melhor momento? Porque quando do recebimento após a resposta à acusação, nós tínhamos a triangulação da ação penal, ou seja, Ministério Público no papel da acusação, em regra o Ministério Público, o Judiciário e a defesa. Então nós tínhamos as 3 pessoas que compõem, que necessitam estar presentes para a tramitação da ação penal. O que o STF compreendeu? Que o limite de atuação dos juízes garantias é até o oferecimento da denúncia. Ofereceu a denúncia, acabou juízes garantias, é juiz da instrução. Então, olhem a modificação importante que nós tivemos. Quem recebe ou rejeita a denúncia é o juiz da instrução. O que, na minha percepção, causa, sim, uma contaminação, porque esse juiz da instrução, ele vai ter aí um contato ainda parcial desse debate que está sendo trazido pela acusação. Nós não temos ainda a defesa. Outro aspecto que foi inserido aqui e relativizado foi a audiência de custódia. Em caso de urgência ou em caso de justificação, que daí fica aquele parênteses, né? O que será essa urgência? Será que o atraso do Poder Judiciário? O que a gente tem aí de força para dizer que é uma urgência? Mas nesses casos, excepcionalmente, é possível que a audiência de custódia seja por videoconferência. Então, o STF permitiu a videoconferência para as audiências de custódia. O que espero que não vire regra, que seja efetivamente a exceção. Por quê, né? A audiência de custódia, muitas vezes, é o momento de perceber se aquela pessoa que está sendo conduzida tem alguma lesão, se está com alguma situação de que ela foi submetida a algo ilegal durante a prisão, enfim. Então, esse olho no olho, essa presencialidade é essencial para o julgador analisar. Mas o STF assim decidiu. Seguindo, também se decidiu em relação ao prazo do inquérito. Cabe aos juízes garantias a possibilidade de fazer uma postergação do prazo. Já venci a maioria das minhas turmas desse semestre sobre o prazo de inquérito. Primeiro, prazo de inquérito é uma falácia, né, gente? Convenhamos, vamos ser realistas. Nós temos na lei os prazos correlacionados ao tempo de tramitação do inquérito. E só para a gente ter uma amostragem, né, nós temos aí o prazo da justiça comum de 10 dias para réu preso, que é uma excepcionalidade, é uma exceção. O inquérito geralmente demora muito mais que isso. Já ciente de praticamente ser uma lei morta, o STF trouxe a seguinte percepção, que nós permitimos a postergação do prazo de inquérito, porque o prazo é impróprio, não gera aí nenhuma sanção não obedecer esse prazo, e ele fez mais uma observação em relação a essa postergação, que aumentar o prazo, prorrogar o prazo de inquérito não gera revogação automática de prisão preventiva nos casos em que houver prisão preventiva. Então, o STF, convergindo já com outros entendimentos que ele tem nesse sentido, ele abre sempre uma permissividade para ampliação de tempo de prisões preventivas. Em 2012, nós tivemos uma reforma bastante significativa em relação ao prazo de prisão preventiva e nunca foi estabelecido um prazo real na lei, previsto em lei, de duração máxima da prisão preventiva no ordenamento jurídico brasileiro. Com o pacote anticrime, foi inserida a redação
que a prisão preventiva teria que ser revista no prazo de 90 dias. Só que qual é o ponto aqui? Que foi uma grande confusão, inclusive, quando a lei foi editada e publicada. Não foi um prazo de duração da prisão preventiva. A lei nunca fez isso. A prisão preventiva dura no máximo tantos dias. Não. O que se estabeleceu foi um prazo para revisar essa decisão, para verificar se ela ainda se mantém na sua justificativa de prisão, se não se mantém, o porquê não se mantém, enfim, um prazo estipulado. Aí o STF analisou esse prazo, se ele era obrigatório ou não, e o STF também entendeu que não há uma obrigatoriedade de obediência a esse prazo. Então, o que eu já vou aproveitar para anunciar nesse sentido é que a prisão preventiva não tem prazo e que o STF também tem uma baita abertura para permitir aí a ampliação de prazo de prisão preventiva para além desses 90 dias. É jurisprudência já fixa do STF. Então, quando ele julga essa matéria aqui também no Juízes Garantias, no pacote anticrime, ele reafirma a sua jurisprudência. Seguindo, outra informação mega importante dessa decisão. A decisão do STF excepcionou, tirou algumas questões que não cabe juízes garantias. O STF entendeu que nesses que eu passo a mencionar não cabe juízes garantias, que juízes garantias não vai se aplicar. Primeiro, processos de competência originária do STF e do STJ não cabe juízes garantias. Segundo, processos sobre tribunal do júri, então os crimes dolosos contra a vida não tem prerrogativa de juízes garantias. O outro que já estava previsto na lei, os crimes e as contravenções penais que pertencem ao Juizado Especial Criminal, GCRIM, então as infrações de menor potencial ofensivo, não cabe juízes garantias. Essa aqui plenamente justificável, gente, plenamente aceitável. Fazendo um parênteses, Lei 9.099 não tem a possibilidade de confecção de inquérito. O que nós temos é termo circunstanciado, então que substitui a prisão em flagrante. Então, na questão de Lei 9.099, juizado especial, nós não temos juízes garantias porque não teria lógica de ter. Se não tem inquérito e juízes garantias vem aí para ser um fiscal, um tutelador de direitos durante a fase de inquérito, não existiria lógica, razão para ter juízes garantias em relação ao juizado especial. Aqui a justificativa, ok, cabível. E além disso, são 4 exceções, não cabe juízes garantias para os crimes de violência doméstica. E aí, especialmente nos crimes de violência doméstica, os juízes garantias foi retirado, segundo os debates do STF, porque nós teríamos aí uma necessidade de um procedimento mais ágil, mais rápido. Então, em relação à tramitação dos processos de violência doméstica, caberia aí retirar os juízes garantias para não ter uma demora de tramitação. Na minha percepção, não faz sentido essa justificativa. O juízes garantias é justamente um juiz que vai ficar à disposição para respostas durante a investigação. Se assim o é, ele não está preso em audiências de instrução, confecção de sentença, então ele já está atuando em momentos que são decisões mais objetivas, mais diretas, mais rápidas. Então, eu acredito que o STF não teve uma percepção acertada, mas é isso que nós temos de decisão. Também não compreendo por que o Tribunal do Júri não caberia. Tá sempre rodando essa discussão em relação ao Tribunal do Júri, que o juiz da instrução não é aquele que decide no Tribunal do Júri. Mas vamos lá, né? Só para resgatar o procedimento do júri. Nós temos 2 fases de Tribunal do Júri. A primeira fase, quem decide ao final é o juiz da instrução. Então, aqui ele já tem uma primeira influência de decisão. Ele é que decide se a pessoa que está sendo julgada vai ser pronunciada ou não. Se ela for pronunciada, significa que nós temos a segunda fase do Tribunal do Júri. Então, pronunciou, o juiz da instrução decidiu, vai à segunda fase.
A segunda fase é aquela em que 7 pessoas do povo vão compor o conselho de sentença e elas que vão votar pela condenação, absolvição, causas de aumento e diminuição. Mas olha qual é o grande ponto. O conselho de sentença só vota sim ou não para as perguntas que o juiz faz. E quem faz a sentença, quem faz a dosimetria, quem faz toda a organização dessa condenação criminal é o juiz da instrução. Então é inegável que o juiz da instrução ele tem uma parcela de participação nessa decisão que vai ser proferida. Então me parece que o argumento novamente não faz sentido, mas a decisão e são essas. Vou frisar de novo. Não tem juízes garantias quando é competência originária do STJ e do STF, quando é tribunal do júri, quando nós temos crimes de menor potencial ofensivo e quando nós temos violência doméstica. Então agora nós temos 4 exceções ao juiz das garantias. Então quando ele for implantado aí daqui, na minha percepção vai ser daqui 2 anos mesmo, minha gente. É para ser no máximo daqui 2 anos, mas sinceramente procrastinação vai acabar gerando que ele se implante daqui 2 anos. Então, iniciando o juiz das garantias, nós vamos ter aí um prazo de 2 anos para ser superado, mas que nenhum processo desses que eu mencionei vai sofrer influência do juiz das garantias. Seguindo para mais uma pérola da decisão do STF, é que eu acho que o STF pecou muito. Um detalhe que era uma mudança significativa, era uma mudança promissora, era uma aliança com o sistema acusatório, que era o fato de que a lei determinou que os autos do inquérito, tudo aquilo que tinha composto no inquérito, não seguiria para o juiz da instrução. Então, nós tínhamos aí essa regra que o juiz da instrução, para não se contaminar com o que aconteceu durante o inquérito, ele não teria acesso ao inquérito, exceto as provas irrepetíveis, aquelas provas que não teria como reproduzir na instrução. Então, aquelas que eram irrepetíveis, nós tiraríamos do inquérito, colocaríamos na instrução e tudo certo. O restante do inquérito só poderia ser acessado pelas partes. E, nossa, lindo, maravilhoso. Sistema acusatório na sua literalidade. É para isso que o juiz das garantias existe. Não contaminação. Então, não contaminar significa nem ver, nem acessar, nem olhar, não ter nenhuma ligação com o inquérito. Mas o STF compreendeu que não cabia essa vedação de acesso ao inquérito e permitiu o envio do inquérito na sua totalidade lá para o processo de instrução. Então aqui, decepção eu até não sei se decepção, porque a gente já espera algumas decisões do STF, mas enfim, uma regressão em uma novidade que nós tínhamos aí bastante pontual, bastante significativa de previsão do pacote anticrime. Mas, superada essa dor, vamos para o outro ponto, que era a inconstitucionalidade, que foi dada ao terceiro D na premissa aí de decisão do STF. O que o terceiro D falava? Que o juiz das garantias ficava impedido de atuar na instrução. O STF considerou que a norma ela não tem constitucionalidade, não é possível fazer essa vedação. E ainda no parágrafo único desse mesmo artigo, tinha uma observação bastante interessante, que era a oportunidade de comarcas menores, comarcas que não tinham mais de um juiz, então vara única, fazer uma regionalização das varas para possibilitar, viabilizar a aplicação dos juízes garantias. Em relação ao parágrafo único, o que se compreendeu? Que existia uma inconstitucionalidade formal. Sabe aquela que o Fux narrou e defendeu desde o início? Aqui, o plenário compreendeu que, de fato, era inconstitucional. Por quê? Porque aqui está falando como o judiciário vai se organizar.
e organização do Poder Judiciário, a lei tem que ser de iniciativa do Poder Judiciário. Então, ele tem uma autogestão em relação à sua organização. Aí, aqui, o terceiro D, parágrafo único, inconstitucionalidade formal, já era, esse não tem possibilidade de existir. Isso não significa que não seja viável a regionalização das varas, ok? Daquelas que são varas únicas. Eu vou fazer até uma observação aqui que o o CNJ fez um estudo em relação a mecanismos de viabilizar a aplicação do juiz das garantias e ele consolidou essa como uma sugestão cabível para aplicar nas comarcas menores, para que o juiz das garantias não reflita em um excesso de custo ao Poder Judiciário, para que a gente consiga viabilizar aí juízes garantias nas comarcas menores. Então eu imagino que seja dessa forma que nós vamos nos organizar, mas não foi aceita esta forma de previsão legal. Então vou frisar bem. Acreditamos que será essa forma de organização, mas deverá ser feita uma legislação própria para organizar os juízes de garantias e daí de iniciativa do Poder Judiciário. Seguindo, o terceiro F sobreviveu, minha gente. Eu julgava que ele não ia sofrer, que ele não ia sobreviver. Tinha certeza, na verdade, que o terceiro F não ia sobreviver.